Olá a todos, um ótimo dia. Hoje vamos falar um pouco sobre essa relação da empresa e do escritório contábil que é contratado para prestar serviço para a sua empresa. Primeiro vamos aos deveres da empresa. Quando você abre uma empresa, você tem que ter em mente que você constituiu uma pessoa jurídica e que ela tem que ser totalmente separada da sua pessoa física. Então você tem que ter uma conta jurídica no banco e, se você quiser, você tem que ter uma física. E você não pode misturar aquilo que é físico e aquilo que é jurídico. E o porquê? Aí começa a primeira obrigação. Todo mês você tem que enviar o extrato da sua conta, especificando aquilo que entrou e aquilo que saiu. Essa é uma das primeiras obrigações, né, que você tem para que o seu balanço possa ser o mais real o possível. Você tem que ter em mente que você vai fechar um valor de um honorário que vai dar direito a uma gama de serviços, mas tem muitas coisas que são cobradas à parte, então são coisas que você tem que prestar bastante atenção. Por exemplo, quando você compra qualquer tipo de coisa que o boleto vence final de semana, você paga na segunda-feira e paga sem juro. Com o governo funciona de uma forma diferente. O governo funciona assim: quando vem esse final de semana, você tem que pagar na sexta-feira antes. Se você deixar para pagar segunda, a guia vai vencer, você vai ligar no escritório e o escritório vai te cobrar para fazer a remissão dessa guia, seja de DAS, de GPS, seja uma GARI, qualquer tipo de imposto que for. Everton, esse ano foi difícil, eu não consegui pagar meus impostos, vou fazer um parcelamento. Esse parcelamento também será cobrado à parte. Se você, por exemplo, precisar mudar a sua empresa de local, essa mudança de local, alteração, ela vai ser cobrada, ela costuma sair bastante caro. Então é bom assim ter um lugar mais ou menos fixo onde você pense em montar a sua empresa. Vou fazer uma alteração contratual, vou aumentar o capital social, vou colocar mais algum sócio, e isso também vai ser cobrado. Então você tem que tomar cuidado com aquilo que está incluso no contrato e aquilo que é considerado como serviço extra. Eu preciso mandar um documento, vai precisar ir na Receita Federal, vai precisar ir na junta comercial, vai ser cobrado o dia da pessoa que vai para fazer esse serviço. Eu quero uma visita de alguém da área contábil, da área fiscal na minha empresa. Se não tiver escrito em contrato, essa visita também vai ser cobrada. Vai ser um dispêndio que você vai ter que ter a mais. Então, qual que é o seu dever? São os honorários e você enviar tudo aquilo que ocorreu na empresa. Você manda as notas fiscais de entrada, você manda as notas fiscais de saída, e você tem que mandar também tudo aquilo que é relativo à empresa: a luz que você gastou, a água, o telefone, se for prédio alugado, quanto você pagou de aluguel, se você viajou pela empresa, o pedágio, se você fez uma refeição num dia que você estava prestando serviço para a sua empresa, você apresenta a nota da refeição. Na dúvida, mande todos os documentos. E o porquê tudo isso? Porque o contrato, ele te prevê muitos direitos e muitas coisas os empresários não sabem e deixam. E assim, muitas das vezes, acabam tendo que pagar coisas que não deveriam pagar. Vamos lá.
Empresa do Simples Nacional. A sua empresa, ela tem que declarar todo ano uma declaração que chama DEFIS. Ali vai estar o prolabore de cada sócio, quanto recebeu no ano anterior, vai estar o estoque inicial, vai estar o estoque final. E essa declaração é muito importante. E você tem direito de ter uma cópia dessa declaração. Balanço patrimonial e DRE, extremamente importante. E livro diário e livro razão também. Passou o ano, dezembro. Em janeiro é fechado o balanço do ano anterior. Então você tem direito de pedir para o escritório uma cópia do balanço patrimonial assinado pelo contador do escritório, da DRE, o livro diário e o livro razão. Mas por que isso é importante, Everton? Para você conferir que o trabalho realmente está sendo feito e para você ter uma noção. Porque o que é o balanço patrimonial? O balanço patrimonial nada mais é do que uma foto da sua empresa. Você vai falar, nossa, o estoque meu tá bom, tá alto, tá baixo. O caixa da minha empresa tá bom, tá alto, tá baixo. Olha, esse ano a empresa aqui teve lucro acumulado, então eu posso aumentar as minhas atividades, ou simplesmente você pode chegar e falar assim, quero distribuir isso em lucro e dividendo. Isso vai te ajudar na tua declaração de pessoa física. Se a sua empresa for do lucro presumido e você movimentar essa empresa, irmão, todo mês tem que ser entregue a DCTF, Declaração de Débitos e Créditos da Receita Federal. E como que você vai ver isso? Geralmente, empresa do lucro presumido e as do Simples, que tiver também é importante, está entrando todo mês no ECAC, principalmente na tombinha que está escrito mensagem. Ali você vai ver se a sua empresa recebeu alguma notificação, se está tudo em ordem. Você também do lucro presumido pode pedir o seu balanço. A empresa vai ter que apresentar um balanço a cada trimestre. É um direito previsto na maioria dos contratos, a DRE. E tirando essas obrigações, a lucro presumido ela tem que entregar também duas obrigações que são essenciais no ano, né? Fora as outras da parte fiscal e do apartamento pessoal, mas tem a ECD, Escrituração Contábil Digital, e a ICF, Escrituração Fiscal Digital. Essas declarações vão estar o livro diário, o livro razão, a relação do imposto, como chegou naquele imposto. E você pode baixar no seu computador um programa que chama ReceitaNet BX e tá tendo uma cópia de tudo isso para estar arquivando. E é importante também para a empresa do Simples, do lucro presumido, do lucro real, a cada 6 meses, se você está pagando tudo direitinho, peça uma CND da sua empresa. Mas por que eu vou pedir se eu não vou usar? Muito simples. A CND é o comprovante que você não deve nada para a Receita. Então, se amanhã depois a Receita vir e falar, você está devendo tanto, você tem um papel que está te resguardando, dizendo que você não tem nenhum tipo de débito. E é o seu comprovante também que o escritório ele está fazendo tudo da maneira e da forma correta. Porque o que eu vejo em muitos casos, a pessoa vai lá, abre a empresa, paga o honorário e deixa tudo ao Deus dará. E passa alguns anos, até isso, vamos supor, às vezes troca de escritório, e a hora que você precisa fechar, ou que você precisa de alguma declaração, você vê, por exemplo, que tem uma multa de 5, 6 anos atrás, e você vai cobrar de quem isso? Agora, se você tem um acompanhamento mensal, você vai chegar e falar, olha, esse mês eu estou vendo aqui que esqueceram de entregar minha DCTF. A multa da DCTF é R$500, a multa mínima.
Olha, esqueceram de entregar meu DFIS, esqueceram de entregar minha ECD. A ECD tem multa que chega a R$ 5.000, a ECD e a ECF. Então é extremamente importante que você cuide dessa parte da sua empresa. Não confie 100%, não estou falando aqui para você desconfiar, mas acompanhe. É um direito que você tem. Peça de 6 em 6 meses, que é o prazo dela. Deu 6 meses, emite uma CND para mim, por favor. Chegou em janeiro, manda para mim, por favor, o balanço patrimonial, a DRE, o diário, razão da minha empresa. Se é lucro presumido ou lucro real, peça o balanço e a DRE, baixe o programa Receita Net BX, baixe a cópia da ECD, da ECF que foi entregue, entre todo mês no ECAC, pelo menos uma vez por mês, com o teu certificado digital, e veja lá se você não tem nenhuma notificação, porque a DCTF é assim, se você entregar ela de forma errada, ela gera um imposto, é uma confissão de dívida. Não quer dizer que você vai ter que pagar esse imposto 2 vezes, mas quer dizer que vai ter que ser feita uma retificação. Daí você mesmo me liga para o escritório e fala, minha empresa foi notificada e eu paguei o que eu tinha que pagar. E guarde esses documentos por 5 anos. Eu sei que é ruim, eu sei que é chato ficar guardando aquele monte de papel, mas é importante, porque tudo isso vai mexer e vai impactar o quê? No seu bolso. Então não se esqueça. Se você quer ter uma contabilidade que seja real, envie todos os documentos, envie as notas fiscais de saída, as notas fiscais de entrada. Mas eu talvez não mande tudo, não sei o que. Irmãos, às vezes é melhor você pagar de 4 a 7% de imposto numa empresa simples e ter um controle do seu estoque, ter um controle do que está entrando, do que está saindo, do que você perder 100%. Eu já vi histórias assim que são escabrosas. O ser humano, infelizmente, você tem que confiar desconfiando. Se uma pessoa toma um refrigerante que seja por dia escondido, não estou falando que isso é o caso, mas isso no final do ano vai dar um impacto muito grande. Porque às vezes o lucro que você tem, vamos supor, de uma geladeira que você tem lá da Coca, é tão pequeno que essas latas que não estão sendo contabilizadas seria exatamente o seu lucro. Então a gente tem que ser, como a Bíblia diz, né? Prudente como a serpente e simples como uma pomba. Mas eu fiz mais esse vídeo para que você saiba que você tem direito, porém você tem deveres também a serem cumpridos. Um ótimo dia a todos.